é isso, Patrícia? Exatamente. Eu tô aqui nesse momento que eu quero me sentir à vontade, vou aproveitar, né? Temos que utilizar os acessórios que gastamos para a gente colocar para servir nossos convidados com um chá. Olha que lindo esse bule. TV, aqui não é mentira não, Mari. Aqui eu vou deixar você... Posso tomar? Pode tomar. Vamos trocar aqui. Bem-vindos. Eu tô aqui hoje com a Mari. A Mari trabalhou com a gente durante muitos anos aqui no camarim. Ela ajudava... Ela foi uma amiga próxima, estou até com dificuldade aqui. E durante a gestação a gente conversou muito sobre vários assuntos. E a gente tem o Davi, que também trabalha aqui na Novo Tempo. Ele é da parte financeira, né? O homem do dinheiro, é o meu parceiro quando a gente vai tratar de assuntos de compra e das complicações, vocês nem imaginam no dia a dia. Mas hoje ele está na, vamos dizer assim, na Skin Pai. E a gente vai aproveitar esse tema para saber como é que foi lá na sua casa, com a chegada da Belinha, com a gravidez. Qual foi o momento que você falou assim, agora caiu a ficha, eu sou pai e preciso participar desde o começo? O pessoal costuma dizer muito, né, que a ficha do pai só cai quando ele pega a criança no colo. Foi o que aconteceu comigo, né? Mas é interessante que parece que desbloqueia alguma coisa na nossa cabeça, né? Eu nunca tinha pegado num bebê recém-nascido antes porque eu tinha muito medo, né? Um bebê muito sensível ali, de repente deixar cair no chão. Mas durante ali, depois cair no chão? Não sei. Mas que ideia! Como é que a gente vai deixar nosso filho cair no chão? Não, Nunca, mas, jamais! Quando eu peguei a Isabela no colo, foi assim, a enfermeira trouxe a Isabela para mim e falou assim, papai, segura agora a Isabela que eu vou dar um banho na mamãe. E foi muito simples, eu peguei, encaixei ela aqui, coloquei no colo e deu muito certo, graças a Deus. Mas já na gestação você teve algumas complicações, né? Foi a questão do ferro, de conseguir uma injeção própria. E como é que foi essa relação quando você se deparou nesse momento, Mari? Eu me senti muito... Assim, quando a gente está grávida, além de ser algo muito especial, a gente se sente um pouco frágil, assim. Então... Quando eu estava com a falta de ferro e eu não conseguia tomar o ferro, né, eu já estava com uma gestação já de 7 meses, eu acho. E a gente estava tentando tomar essa vacina era muito cara e a gente sabia que pelo plano ia conseguir essa vacina. E não estava conseguindo. E a minha fragilidade como mulher e grávida, né, no sentido de... eu estava chorando, ficava triste, ficava preocupada, conversava com alguém para tentar resolver, para tentar ver alguma solução. Aí o Davi foi o suporte, ele veio, tomou a frente, mandou e-mails. Não, e aí aqui assim, na produção, estava falando com ele, estava assim, ele brigou, se fosse preciso ele briguei. O Davi não briga com ninguém, ele se impôs, né? Ele se colocou e assumiu isso como uma responsabilidade já no momento de fragilidade. E quando você conseguiu resolver, qual que foi a sensação? Tipo, agora eu tô assumindo o meu papel? Sim, foi isso mesmo. Quando a gente teve essa dificuldade, eu procurei vários meios para fazer essa reclamação, porque a médica do próprio plano disse que a gente tinha direito e a gente chegava no plano e o plano barrava a gente. Só que aí eu encontrei algum meio ali que consegui fazer esse contato direto com a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, que regula os planos de saúde, e aí depois a gente conseguiu. E aí quando a gente entrou, né, ali para tomar aquele ferro na veia, foi um momento muito emocionante, a gente se olhou, a gente chorou junto. As pessoas olhando assim ao redor, o que está acontecendo? Nada. Ninguém entendia nada, mas só a gente sabia o quanto que foi difícil. Faltava um mês pra gente. Um mês para a Bela nascer praticamente, que a gente conseguiu, né? E a Isabela foi desejada, sonhada, planejada, então foi uma gestação que vocês esperavam isso. Vocês estavam num momento mais maduro do relacionamento também. Só que eu tô sabendo, bastante. Tá? Faz de conta que tá tudo na produção aqui. E aí tá as fotinhas dela, que coisa mais fofa. Ela tá no camarim e ela parece uma princesa. E aí eu me recordo, né, que a gente sabe que antes do filho, o casamento da gente tem algumas nuances, né, de comunicação, de coisas que a gente nunca acaba, né? Eu tô dizendo, vou fazer 18 anos de casada e tô sempre na evolução e na arrumação dessa coisa que é um casamento. Mas a maternidade uniu mais vocês, de alguma maneira? Muito, uniu muito. É engraçado, né? Quando o homem, ele se casa, ele parece que veste uma outra roupa, né? Agora eu sou um homem casado, né? Aí ele muda
postura, comportamentos. E aí quando ele tem o primeiro filho, é outra roupa que ele veste, então a cabeça dele muda. Todas as prioridades... Ele está pensando no segundo, mas não vou te falar nada não, mas eu acho que ele está pensando no segundo. Não, ela que vai decidir esse lado aí, ela vai decidir. Mas assim, o homem ele muda muito a cabeça, né? E o relacionamento, eu costumo dizer, né? É legal você ter um filho depois de você ter um relacionamento muito, assim, muito é exagerado, mas já maduro um pouco. Porque a gente tem ali momentos de falta de sono, a gente não consegue dormir bem, e aí os nervos às vezes ficam à flor da pele, então é importante ter um relacionamento maduro. E eu me lembro, aí você vai me corrigir, mas eu acho que foi logo quando ela teve a neném que você assumiu uma outra responsabilidade, foi bem próximo, que você assumiu uma nova responsabilidade no trabalho. E aí, como é que foi para você esses primeiros momentos, né? Porque a gente só tem os 5 dias, como lei. Que dia da semana ela nasceu, já que a gente vai ficar... Ai, que bom, né? Você ficou 7 dias em casa. E você falando de trabalho, ela nasceu numa segunda, mas eu fiquei o dia inteiro trabalhando aqui no Novo Tempo, no domingo, o dia anterior. Tinha recém-mudado, né? Ou você ia mudar? Ia mudar ainda, ia mudar. Mas aí a gente ficou trabalhando aqui até domingo, 8 horas da noite. E aí ela me ligando, já em trabalho de parto, a gente saiu de casa, foi direto para o hospital. Então foi na segunda, então a gente conseguiu aproveitar pelo menos ali os 5 dias úteis e o final de semana. Mas para você, um gostinho assim de quero mais, é muito pouco. 5 dias é muito pouco, porque você está no momento, a mulher está num momento muito sensível, né? E ainda como é o primeiro filho, a gente não sabe de nada, então é muita coisa. Então, realmente, eu já fazia algumas coisas em casa, mas nessa fase eu peguei assim, o boi pelo chifre, né? Como diz o gaúcho. Então, eu chegava do trabalho tarde, eu assumia as funções de casa, fazer comida, lavar louça, passar tudo. Caramba! Às vezes eu ia dormir, sei lá, meia-noite, 1h da manhã, para dar conta de tudo, para chegar no dia seguinte ela não precisar fazer nada. E a Mari tem família, mas a família tá longe, são irmãs, então assim, são mulheres, mas tem também outras complexidades. Como é que foi para você estar longe de todo mundo e falar agora eu preciso contar com você? Vocês chegaram a conversar sobre isso? Ou a coisa foi acontecendo e ele foi assumindo os papéis? Como é que foi? A coisa foi fluindo naturalmente. Porque por mais que a gente planeje, não adianta, né? Não. E é engraçado que eu me uniu com ele, porque eu sempre fui a mais forte. E nesse momento eu estava frágil, eu me senti muito frágil. E ele tomou toda a rédea, toda a responsabilidade. Eu não precisava pedir para ele. Ele já se colocou nessa posição. Fazia comida para eu não me preocupar o dia inteiro, já deixava já reservado. Se tivesse alguma coisa para organizar dentro de casa, ele já organizava para eu não ficar preocupada no outro dia. Então, e ainda queria acordar nas madrugadas, que o bebê acordava assim de 2, 3 horas, a Bela acordava de 2 em 2 horas às vezes, e ele acordava em todas as vezes. Aí me ajudava, trocava a fralda primeiro, dava a Bela para mim, ele queria participar de tudo. Tudo mesmo. Mas você não ficava desesperada, não? Lá em casa, sabe uma coisa que acontecia? Nos primeiros dias, a minha mãe veio, aí a minha mãe falava assim, Patrícia, vai lá, porque o Piper ele não vai conseguir, ele vai quebrar a criança vai cair né? Porque antes trocava na cama, Sim. Aí agora na nossa era é o trocador, né? Aí o negócio é alto e a minha mãe é baixinha, aí ela falava assim, ele vai tombar aquele menino de lá, tira lá, ele vai quebrar o menino, porque aí levantava mais. Falei, mãe, não se mete, deixa ele fazer do jeito dele. Aí depois fui indo, e lá em casa o Piper também sempre foi muito participativo. Eu acho que eu também tive uma fase, né, que a gente chama do baby blues, que a gente, né, os hormônios caem, a gente se culpa, tem a questão da amamentação. Então, assim, para algumas mães pode parecer maravilhoso, para mim não foi, e aí você está relatando algo que não foi tão bom também nesse começo, né? E aí eu não queria a criança. Eu tinha vontade de fazer as coisas da casa. Então, eu queria dobrar, queria colocar na máquina, Então, eu precisava, porque era 24 horas. Como se fosse uma fuga para você. A criança mamando a cada hora, a cada 2 horas. E que eu precisava ser eu, a pessoa que vai organizar, a pessoa que vai fazer. Então, assim, é louco, né, pra gente. E aí você conseguiu, como é que você conseguiu falar, ok, até aqui eu vou...
Porque depois dá uma baixada e a gente volta a ser a gente, né? Talvez demore 1 ano pra gente voltar a ser a gente, Olha, né? no meu caso demorou 1 ano. Agora eu tô voltando a ser a Mari, 1 ano e 7 meses. Mas assim, no início, eu tive também essa questão emocional, acho que é muito por causa dos hormônios. Mas no meu caso foi mais proteção com a Isabela. A casa eu meio que abandonei mesmo. Foi mais a Isabela. Então, tudo que fosse relacionado a ela, se o Davi desse banho nela, eu chorava. O Davi ia trocar fralda, eu chorava. Mas não com medo dele, eu não sei, é um sentimento Uma muito... superproteção, É uma superproteção. E eu sofri tanto com a amamentação, de rachar, e eu não queria tirar o leite, porque a minha irmã aconselhava para mim, que ela é a irmã mais experiente, passou por 2 gestações, tira o leite, reserva e pelo menos à noite dá uma mamadeira, dá um respiro no seu peito para ele poder cicatrizar. Não queria. Teve uma noite que se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir amamentar e foi a única noite que o Davi deu a mamadeira. Eu fiquei do lado dele chorando. Todas as mamadeiras que ele dava, eu chorava do lado dele. Assim, não consegui dormir. Foi uma noite muito triste, assim, para mim. Porque você, de alguma maneira, terceirizou algo que você achou que tinha que ser seu. Tinha que ser meu. Eu já gostei da ideia de amamentar. Ele amou. Olhei nos sentiu olhos dela. Qualquer oportunidade ali. Mamadeira? Mas aí o equilíbrio, você vê como é que é importante. O pai precisa estar presente e não é só pela lei, Esther, não era isso. É uma lei para criar esses momentos, porque ela precisava desse apoio, certo ou não? Muito certo. Muito. Eu vou fugir um pouquinho da lei para te dar um presente. Eu fiquei tão emocionada com o que você falou com os olhos cheios de lágrima, né? Sobre essa questão da amamentação. Tem uma psicóloga que eu amo muito, ela trabalha com maternidade, ela chama Letícia Junqueiro, já esteve aqui no programa com a gente, e ela escreve vários livros sobre o assunto. E ela vai lançar um livro, agora na Bienal em setembro, que é Pais Nunca Saberão, o título do livro. É esse livro aqui e eu quero te presentear. Por quê? Esse livro, ele é uma conversa com a mãe sobre os pais. E entra toda essa parte do medo da mãe de deixar o pai participar. Então, quando a gente pensa na legislação que é preciso mudar, mas a gente tem que voltar um pouco, a gente tem que mudar a cultura. E a cultura começa primeiro com as mães, porque o medo é inerente, né? A Patrícia falou isso logo na introdução do programa e agora você reforçou esse medo. Posso pegar o livro até para entregar para ela e até mostrar também esse livro? Ó, o Walker mostra para a gente aqui. Pais Nunca Saberão, um livro sobre pais para mães, sensacional. Esse o livro Instagram tá na tela aí, viu? Para quem quiser. Mari, tá aqui, ó, eu entregando presente para você. Mari, em primeira mão, só vai ser lançado em setembro. Muito obrigado. Maravilha. Não é fácil, né? Não é. E assim, por mais que você tivesse ali naquela sensação de eu estou amamentando, estou terceirizando algo que tem que ser meu. E aí vocês foram chegando. Como é que você avalia hoje a paternidade, a presença, o nosso tema que a gente está falando aqui, sobre o pai estar próximo, essa coisa que você falou da ficha, né? Minha ficha caiu. Ajuda aí os pais de primeira viagem, ou conforta aí as mães, né? Porque você teve que cuidar dela também, né? Sim, exato. É fundamental a presença do pai, né? O Abinal até trouxe no comecinho do programa um percentual ali, eu acho que é 6,9%. Ele é dos números. De filhos que nascem sem o registro do pai. Mas esse problema pode ser ainda pior. Às vezes o pai registrou e sumiu. Né? Então, e eu passei a admirar muito as mães que são solteiras. Elas são verdadeiras heroínas, né? Elas têm o meu respeito. Mas assim, o papel do pai dentro de casa vai além das leis, vai além de tudo que a gente... Do dinheiro, né? Não, eu tenho que prover alimento e moradia. Não, não é só isso. A mãe precisa do apoio, tanto ali nas atitudes, mas também como no emocional. A Isabela, minha filha, precisa saber que ela tem um pai próximo, né? A gente tem vários estudos aí que mostram que a criança cresce mais decidida, mais confiante. Então, é fundamental a presença do pai estar ali perto da criança. Está habilitado para ser teu segundo. Foi a nossa primeira conversa, ele queria 2. Pois é. E agora você está... Não sei. Tá.
Então não vamos criar briga, né? Porque assim, estamos num momento bem emotivos aqui, não vamos brigar. Obrigada, Mari. Obrigada, Davi, por vocês terem vindo, compartilhado aqui um pouco da história. Adorei te ver. Você sabe que a gente tem um carinho muito grande por você. Adorei ver vocês bem numa outra fase. Tenho convivido com ele agora numa fase diferente, mais com ele do que com você. Verdade. Mas estou feliz de ver vocês juntos. Que Deus abençoe vocês. Obrigada. Amém, obrigado. Eu fiquei feliz demais de ver